Morte, vida e memória. Lembranças fragmentadas que unem espectador e espetáculo. É através dessas reflexões que surge a peça Quando Eu Tinha, que utiliza em sua composição técnicas do contato-improvisação. A peça integra o projeto TPE, Teatro, Pesquisa e Extensão, que apresenta os trabalhos dos alunos de teatro da URGS. Eu e o André, a gente começou essa pesquisa em 2010, com o contato-improvisação, sem uma ideia fixa, assim, de a gente vai montar um espetáculo, a gente vai ter uma obra para apresentar. Era mais de prática mesmo, de ator, assim, porque a gente ficou instigado com a prática do contato-improvisação, de como ela poderia potencializar os nossos corpos em cena e mesmo ser mote para a criação. Mas sem essa ideia de uma obra, então a gente não procurava um texto, a gente vai montar esse texto. Então a gente teve o primeiro contato com o contato-improvisação numa disciplina aqui no departamento, em 2010, uma disciplina ministrada pela professora Suzy Weber, Corpo 3. E a gente, durante o período dessa disciplina também, a gente fez alguns cursos, teve um pessoal que veio de fora trabalhar contato e improvisação, aí a gente conseguiu aprofundar um pouco mais. E a gente começou a perceber modificações não só no corpo fisicamente, mas também de umas motivações internas que trabalhar com a prática, que a prática nos instigava e despertava, assim, outras percepções, um outro sentido para o movimento. E aí a gente queria usar o contato e improvisação que nos despertava interesse e no corpo criava, estabelecia assim, um estado criativo que era interessante. Porque chegava em algum momento que a gente não estava mais racionalizando sobre o que a gente estava criando. A gente não tinha esquecido o que a gente estava criando, a gente não esquecia o indivíduo que a gente era, mas a gente estava num estado assim de concentração e de jogo que a gente achava assim que isso é legal pro teatro. Eu acho que isso tem que manter no teatro o tempo inteiro, por mais que a peça seja marcadinha totalmente. E eu acho que isso que todos os atores estudam a vida inteira deles é de como eu venho aqui caminho dessa mesma maneira, mas que eu não faça isso de uma maneira mecânica. Então o contato de improvisação ele entrava nisso, assim, a gente estava sempre descobrindo através do corpo, através do jogo, da relação entre o meu corpo e as minhas emoções com o espaço e com as outras pessoas. O que é morte pra ti? Pra mim? Morte é quando a gente fica esperando muito a resposta de alguém e a resposta não vem. Quando a gente fica muito esperando que uma coisa vai dar super certo e não dá. A morte extrapola o simples cessar das funções vitais. Todos os dias brotam da face da terra cobras venenosas com alta capacidade letal. Então a intenção do Deus é bem conhecida. Quando eu e o André a gente começou essa pesquisa com o contato e improvisação, assim, com essa prática ligada ao trabalho do ator, teve um momento que a gente sentiu necessidade de trazer textos, assim, coisas que fossem mote para a criação mesmo. E o primeiro texto que a gente trabalhou foi do Elias Canetti, Os que Têm a Hora Marcada, que basicamente fala sobre a temática da morte. A gente gostou, eu gostava muito desse texto, eu apresentei para o André, ele também curtiu a ideia, assim, a gente começou a ver que aquilo tinha a ver com o que a gente queria falar e o que acontecia no trabalho a partir daquele texto nos motivava mais, enfim, era um tema que a gente achou que fosse interessante de trabalhar, que nos tocava. E aí a gente começou a aprofundar, buscar outros textos sobre a morte também, até o momento que chegou depois a ideia de trabalhar com as nossas mortes também, histórias nossas.
E aí a gente começou a aprofundar essa questão da morte, de não ser... das várias mortes que permeiam o nosso cotidiano, assim, que não são só a morte de pessoas ou de animais de estimação, mas também morte de ideias, de ideais, de sonhos que a gente tem e a gente esquece. Então, morreu, não morreu. Pessoas que somem da nossa vida e morreram sem morrer fisicamente. E por aí foi. Então, o tema morte, eu acho que, assim, uma vez lendo Artaud para uma disciplina, ele falava que o teatro, ele tem, não é que ele tenha, mas seria interessante que ele conseguisse falar sobre coisas que estão nas nossas veias. E daí eu me perguntei o que está na minha veia, assim, quais são os meus medos, por exemplo. E aí eu penso na finitude, assim, no morrer. E aí a nossa sociedade, né, a nossa sociedade, ela vive para ter uma vida eterna. Então eu me restringo a fazer todas as coisas que eu poderia fazer agora, por exemplo, como dançar pelado ou como me divertir muito, para eu segurar esse meu lugar, porque depois eu posso fazer isso, agora eu tenho que trabalhar aqui. Então essa morte, assim, a morte surge também por isso, e porque a morte me atravessa desde pequeno, dentro da minha família, muitas coisas, minha família é um pouco trágica, então eu já convivo com a morte, e isso não é um tema novo para mim. A morte está em mim próprio, assim, o tempo todo, sabe? Então eu queria falar sobre isso, queria pensar sobre isso, para eu poder me relacionar com ela de uma maneira diferente um pouco. Comigo mesma. Por que é que o peixe tinha que ficar dentro daquele aquário pequenininho, esperando a minha bolinha de comida todo dia? Era sempre a mesma comida, ele estava sempre no mesmo lugar e não conseguia ver outras coisas. Aí eu tive a ideia de tentar convencer ele a sair do aquário. Mas tinha que ser uma vontade dele. Então eu comecei, por uma semana eu ia na frente do aquário e eu falava pra ele de todas as coisas que tinha ao redor. Contava pra ele o que tinha na minha casa, nos outros cômodos, contava pra ele da minha escola, contava de como era a rua, de que tinha um sol lá fora, que não era só a luz que tinha ali dentro de casa. E eu ficava lá horas e horas contando pra ele o que era. O que era o mundo que tinha ali fora. E eu dizia pra ele, se tu quiser tu pode pular. Tem uma menina no 7º andar do prédio da frente da minha casa. Às vezes eu sento no sol e eu enxergo ela. Ela tem os cabelos crespos e ela abre a janela e fica olhando. Ela abre a parte de madeira e deixa o vidro fechado. E ela fica olhando para a rua de uma maneira tão estranha. É como se ela quisesse sair dali, mas ela não conseguisse passar. Como se ela tivesse medo de sair daqui. Eu fico acenando para ela e dizendo, vem! Pula! Pode pular se tu quiser. Pula! Pode pular que eu vou estar aqui, eu vou te mostrar um mundo inteiro de coisas que tem pra te ver. Eu vou te segurar, vem! No final de 2011, todo o tempo a gente estava praticando, eram umas práticas de, acho que, uns 3 encontros semanais, meus e do André. E a gente foi praticando no final de 2011, quando eu fui escrever o meu projeto de estágio de atuação, que é para o final do curso. Eu comecei a pensar em unir essa prática do contato e improvisação com a improvisação mesmo de cenas, e aí eu cheguei na composição em tempo real, que é uma outra proposta também, que é de um português, o João Fiadeiro, que trabalha basicamente com isso, tem um espaço delimitado e que propostas que vão se criando a partir desse espaço, do que tu vai colocando nele, sem ter uma definição prévia do que vai acontecer, mas em tempo real. Entro, começo a fazer alguma coisa, a pessoa que se relaciona comigo vai jogando com o que eu estou propondo e dali vai se desenvolvendo. Ele foi desenvolvido por um norte-americano, Steve Paxton, em colaboração com outros bailarinos na década de 70, justamente para quebrar um pouco com hierarquias da dança, assim. Então ele não tem movimentos pré-definidos, não tem passos para serem executados assim por todos os bailarinos ao mesmo tempo. Tem uma certa técnica, assim, mas ele é muito aberto para pessoas sem técnicas, podem dançar com alguém que tem um pouco mais de técnica, com alguém que tem muita técnica. Lugares, mas até vocês encontrar o meu corpo seria bem mais difícil. Eu tenho tanto medo de escuro, rezem por mim, a mão que embala o berço, embala a criança, liguem o play do gravador. Liguem o play do gravador, que eu tenho algumas coisas para dizer, liguem o play do gravador. Ele tinha gravado aquela fita no meu rádio.
só que a gente nunca conseguiu ouvir. Por muito tempo a minha mãe ficou sonhando com fitas que ela tentava ouvir e ela não conseguia. Eu só tinha 5 anos e eu tinha medo. Na nossa proposta, a gente busca muito esse contato com o espectador, assim, um contato efetivo e ainda mais que a gente cria uma coisa compartilhando com eles. Quando o espectador entra no espaço, a gente entrega para alguns uma folha de ofício e uma caneta e pede que eles escrevam uma memória deles relacionada à morte ou não, alguma história que vier. Às vezes a gente pergunta o que é a morte para ti e pede para que então eles escrevam rapidamente sobre isso. E essas histórias que eles escrevem vão para uma caixa que está no palco, que tem várias histórias de todas as apresentações que a gente fez até hoje, algumas histórias nossas também. E que ao decorrer do espetáculo elas vão sendo colocadas no espaço, e aí algumas a gente lê ao acaso, outras não, outras a gente lê e junta com alguma história nossa. Mas a gente busca que seja um compartilhar desse espaço mesmo com o espectador, ainda mais por a gente tratar desse tema, assim, que é da memória, que eu acho que é muito pertinente hoje e ele perpassa o nosso cotidiano de todo mundo, assim, e a memória é uma coisa muito efêmera também, e acho que isso liga muito com o teatro, e é uma coisa que a gente fala na peça, de que aquele momento que está acontecendo ali, daqui a pouco não vai mais existir, e vai ser uma memória que vai ser diferente para cada pessoa, porque a lembrança que eu vou ter vai ter um ponto de vista, a do espectador de cada um vai ser outra coisa, outro ponto de vista, ele vai ter outra memória, que não exatamente foi o que aconteceu, porque a gente liga os nossos afetos também sempre a um acontecimento, então a gente modifica, eu acho, também algumas partes dessa nossa memória. Então a gente busca que seja um espaço de compartilhar não só essas histórias, essas memórias, mas esse pensamento sobre o que é a memória, sobre o que é a morte e o que isso pode significar hoje. Tem muitas pessoas que gostam muito da proposta, gostam muito disso, de poder escrever a história e ficam até, elas falam que ficam na expectativa de, fiquei esperando que tu lesse a minha história, quando que a minha história apareceu, como foi estranho tu tá lendo a minha história e para todo mundo, sem saber, os outros não sabiam que era a minha história. Tem também uma identificação com algumas histórias, porque são muito recorrentes histórias de morte de avô, morte de animal de estimação, essas mortes que são mais próximas. Eu acho que todo mundo da nossa idade, por exemplo, já passou por alguma experiência assim com a morte. E, por outro lado, essa questão que tu falou do espectador ficar mais... Acho que o espectador fica mais cômodo quando ele está num espaço que é mais contemplativo e que exige menos dele, vamos dizer. A gente teve também retornos de, não entendi. Achei interessante, mas não entendi. E aí a gente fica pensando nisso, mas não entendeu o que, assim, sabe? Porque a gente não tem uma... A gente não lida com isso de uma história linear, então para alguns espectadores isso acho que sim é diferente do que alguns teatros mais tradicionais. Por outro lado, o que a gente propõe é uma experiência que acho que vai mais pelo sensível do que por um entendimento muito racional daquilo. E por uma ligação que o espectador vai fazer com as memórias dele também, e que vai poder construir um entendimento que é único. Eu acho que em todo teatro sempre tem um pouco esse espaço do entendimento único que eu tenho, como aquilo chega, como aquilo me atravessa. Os nossos textos são escritos pelas pessoas ali, de maneira tosca, porque elas não têm um lugar para apoiar, então às vezes tu não consegue nem entender a letra das pessoas. Então, assim, não é isso que importa. O que importa é essa relação daí. Então eu não quero fazer uma peça para agradar o público, mas ao mesmo tempo eu quero que o público participe e goste desse meu trabalho, assim, que faça sentido para ele, que ele saia dali com alguma coisa daquilo. Ele pode ter odiado, mas que aquilo de alguma maneira mude uma sinapse do cara. E aí essas histórias, o público ele é muito importante para nós, porque ele escreve para nós e a gente muitas vezes usa o que o cara escreveu há 5 minutos atrás ali. E de como o desafio que a gente se apropria disso, que o cara acabou de escrever, que a gente não sabe,
o que ele escreveu, mas como que a gente conta isso? É lendo, às vezes a gente lê um pouquinho e já mistura com alguma coisa, e depois a gente resgata aquilo durante a peça, falando, tal coisa aconteceu comigo. Aí o cara que está lá, que ele escreveu aquilo, que ele viu que eu não estou com papel nenhum na mão lendo, o cara fica num estado assim, ó, e daí é isso que a gente quer, sabe? É que ele faça a relação dele. Ele vai fazer. E não precisa todo mundo saber. Talvez uma história para umas pessoas não faça sentido, para outras façam muito. E é isso, né? A vida, ela faz sentido em algumas coisas para uns e para outros. Então é uma metáfora da vida também. Então a gente fala da vida também, não só da morte. Acho que deixa o espectador num espaço um pouco mais desconfortável, mas que eu acho que é um pouco função da arte também, isso de não ser só algo que vem para confortar a pessoa e para deixar ela no lugar que ela já está, mas para modificar ela, para mostrar algum outro ponto de vista que ainda não tenha chego para ela, por mais que ele seja super aberto. Nessa caixa tem muita coisa. Tem coisas que eu não sei o que querem dizer. Aconteceram há muitos anos. Há muitos anos, já há muitos anos. Assim dizer, recobertos pela pátina do tempo. Não podem, em absoluto, ser narrados, senão na forma de um passado menor. Não, mas a gente vai narrar elas. O contato improvisação é uma técnica que é 2 ou mais corpos em contato e buscando equilíbrio, desequilíbrio, suspensões, voos. Então tem momentos que é o momento de se deixar, de perder o controle também. A gente perde o controle. O contato de improvisação, essa técnica, ela é uma metáfora assim, ó, ela é uma metáfora filosófica da vida, porque é isso. Numa relação, às vezes, por exemplo, que tem a coisa do peso e da leveza, né? E a gente usa isso assim numa das histórias, que é uma história uma história de amor e tal que acontece, que de repente uma das pessoas começa a se tornar muito pesada para outra, um fardo, como a gente diz. E aí, se tu às vezes se joga totalmente o teu fardo sobre alguém, a pessoa talvez ela não queira suportar aquele fardo, tu se esborracha no chão. Mas aí tu vai ter que levantar de novo. Então é isso, tu cai mesmo, a gente cai, tu se machuca. O contato de improvisação te derruba. Mas tu levanta e tu sabe que... eu sei que eu vou me jogar com tudo em ti, mas eu sei que também tu pode sair. Então eu me jogo já sabendo que eu tenho que cair bem. É muito legal, assim. O desafio, eu acho, maior desse trabalho pra gente é essa questão de estar tranquilo para compor em tempo real. Porque ao compor em tempo real, e mesmo é um dos princípios, eu acho, do contato e improvisação, tu tá muito aberto ao acaso e não tá preocupado exatamente em ter um burilamento daquele trabalho. Então tem que estar muito aberto para o fracasso, para propostas que pode ser que não deem certo, para ter momentos de tédio e como lidar isso, já que o tédio vai ser para o público também, e principalmente. Então não se deixar levar muito também de querer agradar o público e saber que tem esse tempo que sim, propostas dão certo, propostas não dão certo, mas daí são motes para outra proposta que vem logo depois. Então acho que um dos maiores desafios é lidar com essa nossa ansiedade e de saber que, se um dia teve um momento muito bom, a gente não vai ter como repetir ele exatamente no outro dia, porque a gente não quer isso também. E se a gente buscar repetir, não vai ser aquilo, porque não é a nossa proposta, assim. Então, eu e o André, a gente está sempre também tentando puxar o tapete do outro. Se eu vejo que ele vai fazer a coisa exatamente da mesma maneira, eu vou lá e quebro um pouco a história, eu mudo aquela história, me aproprio de uma história dele, digo, não foi bem assim, e conto outra versão em cena, ao vivo. Então, acho que essa questão de estar tranquilo para compor em tempo real, lidando com essa questão do acaso, que pode não ser sempre tão interessante. Acho que é um desafio que continua, assim, que é o que a gente se propõe também. E aí até a minha orientadora, que é a professora Laura Baques, num dos encontros que ela foi nos assistir, ela trouxe uma palavra que é serendipity, uma noção de quando tu tá procurando uma coisa e tu encontra uma outra que é muito mais interessante do que aquilo, assim. Tu tá com um foco muito numa coisa, tu não vê aquilo, mas de repente abre uma outra possibilidade em meio
aquele caos de coisas. E foi muito legal porque foi o que aconteceu com a gente, assim, a gente estava bem perdido e de repente surgiu uma coisa já quando começaram a surgir os primeiros papéis, um dia em cena, aí um fio, que era um pouco essa linha que conduz as histórias, e a gente já foi colocando ali, as histórias da gente de morte foram entrando cada vez mais, e daqui a pouco a gente tinha muita história, muito papel em cena, e já tinha vários pequenos motes de improviso, assim, já estavam ali no espaço a partir de experimentações que a gente fez, sem querer chegar exatamente num final específico, assim. Quando a gente se conheceu, eu tinha 15 anos. Era uma vez um garoto que gostava de sambar. Um dia ele caiu do salto e nunca mais pôde sambar. Porque ele quebrou o pé. Eu acho que o projeto do TPE é muito importante porque ele leva trabalhos aqui da universidade para um público bem diferenciado, assim, e abre para o público em geral para poder assistir peças de forma gratuita no espaço central, que acho que é bem importante porque muitas pessoas não vão ao teatro e é uma coisa que a gente ouve por às vezes, ou é longe, ou porque é caro, ou porque são horários ruins. Então aqui a gente tem, durante a semana, 12h30, 19h30, horários assim que são bem fáceis para o pessoal poder estar participando. E eu acho que é importante também para os artistas, para os estudantes aqui do departamento, porque é um espaço de colocar o seu trabalho na roda também e de levar para outras pessoas. Eu acho que o TPL pode se ampliar mais. Pode, inclusive, assim, eu acho que tem possibilidade de ter para outros espaços, para a rua, de ter TPE no Campus do Vale, de ter outros focos também. E de isso, assim, de arte poder ir, de não as pessoas ter que vir, sabe? Então, eu acho que é massa, assim, pode abrir mais e pode tornar muito mais dinâmico ainda. Toda essa história que já é legal. Então, eu acho que é um espaço primordial, assim, que tem que estar cada vez mais aberto para esse tipo de trabalho, que quer mostrar uma proposta diferente, até para levar para o público coisas diferentes. Então, eu achei muito legal, tem imagens muito fortes, assim, muito poderosas, bastante improviso, exploração de narrativa, assim. Eu achei legal que a nossa história, aquilo que a gente escreve para eles, influencia o trabalho deles também. E tu fica naquela expectativa de o que vai sair, o que eles vão usar. Eu achei bastante legal, bem interessante. Eu achei ela muito bonita pelo estilo filosófico e trata de um assunto constante, utilizando o flagrante da vida real. A situação que coloca o público como participante abrilhanta o espetáculo. Eu achei uma peça interessante, ela é diferente. Eu gostei porque tem um caráter de improvisação muito presente em todo o espetáculo, assim. Então tu fica com uma sensação de que pode dar certo, pode não dar certo, o que pode acontecer. Tu fica com esse sentimento todo o tempo da peça, o que é verdade, o que é encenado, o que é improviso, o que eles estão inventando, o que eles estão atuando. Então brinca com essas verdades, mentiras. É o projeto perfeito, ideal, assim, para quem estuda teatro, porque é uma oportunidade que a gente tem de mostrar o nosso trabalho dentro da universidade, sem estar ligado a nenhuma produção, sem se preocupar com o lado financeiro da coisa, e poder apresentar para as pessoas, poder experimentar. As pessoas vêm e sabem que a gente está experimentando, então não tem esse preconceito quanto que a gente for fazer. Então eu acho que é uma oportunidade bem bacana. Eu acho maravilhoso, eu acho um dos melhores projetos dentro desse departamento, dentro da universidade também, porque mostram peças grátis para toda a população e ela tem um caráter do experimental, né? São os que os alunos andam fazendo na academia, as experiências que os alunos estão fazendo, o que está acontecendo, assim, o que está passando pelos estudantes do curso de teatro dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Então ele tem uma importância muito grande.